Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O figurante fica boquiaberto e questiona: de onde veio esse cara? Ele se atreve a vir para o terceiro campo de batalha? E o outro pergunta: um nível 26 realmente é assim? É tão fácil para eles matá-lo? E a figurante do sexo feminino comenta: suas invocações são muito poderosas. Que tipo de classe seria essa? E a Ningzinha radiante celebra: as coisas estão acontecendo tão rápido, já sou uma soldada de 6 estrelas. E o prota reflete: se eu quiser melhorar minha patente militar, preciso de monstros abissais de maior raridade e nível. Alguém chega chamando: irmão, é um dos figurantes que agradece, muito obrigado pela ajuda. Graças a você, conseguimos escapar dessa bagunça. E o prota responde: as pessoas de Shenxia viriam imediatamente após receberem o sinal de resgate, então não precisa me agradecer. E o figurante alegremente coça a cabeça admitindo: parece que isso é um constrangimento para nós, uma equipe de caçadores de demônios. E o outro esclarece: não sabíamos que havia um demônio à frente. E o figurante explica: o abismo é dividido em regiões. Existe a região superior, a região central e a região profunda. Os campos de batalha do primeiro ao terceiro correspondem à região superior do abismo. Os campos de batalha do primeiro ao terceiro são apenas a entrada do abismo. Há diversos obstáculos no caminho que previnem demônios abissais poderosos de entrarem nesses campos de batalha. Alguns demônios mais fracos podem se esgueirar silenciosamente, mas não importa quão fraco o demônio seja, não é algo que um lutador comum possa lidar. Demônios abissais são como nós, tendo o nível 40 como sua linha divisória. Demônios abissais acima do nível 40 são extremamente poderosos. Eles são chamados de demônios superiores. Na área mais profunda do terceiro campo de batalha, existem algumas áreas que se sobrepõem com a entrada do abismo. Lá, você pode ver o verdadeiro abismo. Há mais monstros lá, e demônios também aparecem frequentemente. Não apenas isso, há uma dungeon lá. Nós queríamos nos aprofundar, mas fomos interrompidos no caminho. Ele fica constrangido admitindo: agora que vimos os perigos, não podemos mais ir lá para passear. E o prota toca o queixo refletindo: ainda mais demônios. Soa como um bom lugar para ganhar mérito militar. E pergunta: onde fica essa área do terceiro campo de batalha? E o figurante assustado indaga: irmão, você realmente quer ir lá? E o prota confirma: sim. E o figurante murmura: você... E conclui: é assim que um gênio de verdade é. Eles partem e a cena corta para momentos posteriores. É mostrado um pessoal enquanto a Ning observa. Dá para ver que tem mais equipes de caçadores de demônios. Parece que não estamos longe do alvo. Eles observam algo e enquanto o prota constata: então, esse é o abismo? São mostrados vários olhos demoníacos e ela, com medo, fica atrás do prota murmurando: que incômodo! Um demônio surge acima e alguém berra: ah, é um demônio abissal. Ele cai à frente dos dois. A Ning fica assustada perguntando: ele está morto? E a cena mostra um cara acima, enquanto ela reconhece: é um nível prata. Esse é um assassino que já passou do nível 40. E ele conclui: parece que viemos para o lugar certo. E ela comenta: não me admira que ele possa matar um demônio de nível 38 instantaneamente. E o prota sorri encorajando: vamos, não devemos deixá-los vencer. E ela esboça um sorriso concordando: sim. A cena corta para momentos posteriores. Eles lutam e ela corta alguns bichos, ponderando: depois de matar esses monstros por meia hora, nenhum demônio apareceu. Não é possível que todos tenham sido mortos por aquele cara, né? Um berro ecoa e ela se espanta indagando: o que foi isso? E a cena mostra um bicho feio acima. A adaga cai e ela identifica: é ele, o assassino que vimos antes. O demônio fica lá nas sombras enquanto ela murmura: o nível dele era tão alto como ele foi morto tão facilmente? E o prota alerta: atenção, e o sistema informa: demônio abissal das sombras. Ele é um demônio superior de nível 40, força 8.000, agilidade 22.000, espírito 5.000, físico 15.000, habilidades, emaranhamento, transformação das sombras. Detalhe: capaz de ver através da invisibilidade, dano reduzido pela metade. E o prota analisa: capaz de ver através da invisibilidade. Não me admira que o assassino tenha sido morto. Esse é um demônio de nível 40, não é muito pior que a rainha elemental. E o demônio proclama: um verme de nível 23 se atreve a vir aqui? Uma refeição a mais para hoje. Agora teremos mais para comer. E parte para cima vociferando: não se esconda. Não adianta mais se esconder. Você acha que um moleque de nível 23 pode te proteger, garotinha? Eu quero a cabeça. E o outro grita: eu quero as coxas. A armadura de esqueleto aparece defendendo-os, enquanto um demônio indaga: o que é isso? E o prota sombriamente declara: vocês querem lutar juntos? Isso não vai acontecer. Ele invoca os esqueletos enquanto o demônio pragueja: garoto maldito. E o prota utiliza a maldição da lentidão afirmando: não vai ser fácil escapar. E o demônio berra: o quê?
É uma maldição. A maldição está restringindo a minha sombra. Estou tendo problemas contra um moleque que está apenas no nível 26. O esqueleto guerreiro ataca, e o prota constata. O dano físico é reduzido pela metade. Então, os guerreiros esqueletos não conseguem matá-lo rapidamente. Ele invoca o esqueleto mago observando. De fato, é um demônio superior. Eliminá-lo não é uma tarefa fácil. Os esqueletos se energizam enquanto ele anuncia. Nesse caso, vamos lidar com você utilizando feitiços. E o demônio grita, morra! Ele utiliza o entrelaçamento pegando o esqueleto e ri zombando. Me dê o seu corpo. O esqueleto fica possuído enquanto ele ri vangloriando-se. A maldição deixou de surtir efeito em mim. O esqueleto se vira contra os outros e uma bola de fogo surge. O demônio é pego por ela junto com o poder dos raios e do gelo. Ele berra de dor e sai de dentro do esqueleto clamando. Que droga! Como ousa fazer isso comigo? Venham, me ajudem, crianças. E o prota indaga. Você está procurando por eles? Dê uma olhada e conte para saber se estão todos aí. A Ning fica boquiaberta desabafando. Os pequenos demônios eram um saco para matar. Estou exausta. E o demônio se irrita esbravejando. Como ousa? Você ousa matá-los? Os esqueletos jogam os corpos para cima com o prota debochando. Pode ficar com eles. Ele então utiliza a explosão de cadáver. O demônio é pego pela explosão. E após isso, o sistema anuncia. Demônio das sombras abissal do nível 40 eliminado. 800 mil de XP e 500 de mérito militar. Cristal demoníaco adquirido. E ela observa o cristal maravilhando-se. Oh! E pegando o emblema ela anuncia. Eu fui direto para a patente de tenente. E alegremente comenta. Quando o vovô souber que eu me tornei uma tenente, o choque vai ser tanto que a barba dele vai cair. E o prota olha para ela esclarecendo. Você vai precisar de 10 mil pontos de mérito militar para conseguir uma estrela. E ela olha para ele questionando. Então é por isso que você ainda não foi promovido? Não esquenta, ouvi falar que há uma dungeon aqui perto. Quer ir lá dar uma olhada? E ele concorda. Tudo bem. E a cena corta para o Sr. Meng que indaga. Você enlouqueceu? Por que você o enviou ao reino elemental secreto? E o Bai Yiyuan esboça um sorriso revelando. Eu só quero ver qual é o limite dele. E continua. Dungeons extensas como o deserto da tirania não puderam detê-lo, só fizeram com que ele arrecadasse uma boa quantidade de pontos. Ele até consegue concluir a dificuldade infernal por conta própria. Dezenas de milhares de cães infernais foram dizimados em segundos. Pensando bem, o reino secreto também não vai detê-lo, e o velho Meng contesta. Tem certeza disso? Qual o nível do reino elemental em comparação com a dungeon? As habilidades da rainha elemental são comparáveis a demônios superiores do nível 40. Você sabe como ela é poderosa? E argumenta. O garoto possui vários esqueletos, mas a rainha não teme lutas contra grupos. E o Bai Yuan sorri ponderando. Sem problemas, ele ainda pode escapar se não for capaz de vencer, certo? Perder às vezes faz parte do jogo. Ao menos assim nós vamos checar qual o limite dele. E acrescenta, sem falar que, com a bênção do Templo dos Heróis, ele não vai morrer. Além do reino secreto, eu também pedi a ele que fosse aos limites do abismo no terceiro campo de batalha para matar demônios e aumentar seu rank. O velho Meng se levanta assustado indagando. Você por acaso se esqueceu? E o Bai Yuan pergunta. Do quê? E o velho Meng sombriamente adverte. A neta do velho Ning está com ele e ela não tem a bênção. Se ela morrer, o velho virá atrás de você. E o velho Ning chega indagando. Quem morreu? Do que vocês estão falando? O Bai Yuan se vira desconversando. Nada, nada. E o velho Ning pergunta. Velho Bai, para qual local você enviou o Lin Moyu fazer a missão dele? E o Bai Yuan responde. O campo de batalha elemental. Não se preocupe, a sua neta está segura com o Lin Moyu ao lado dela. E o velho Ning afirma. Eu coloquei um feitiço de proteção nela, então ela vai ficar bem, mas se algo acontecer com ela, eu virei resolver isso com você. E o Bai Yuan assegura. Não se preocupe, com o seu feitiço nada irá acontecer. E o velho Meng reflete. Hoje, você sobreviveu, velho Bai. E a cena corta para a dungeon. Ela indaga. Esse é o limiar do abismo do terceiro campo de batalha? Os demônios que se esgueiraram para o campo de batalha vêm daqui? E a cena mostra os demônios. Um deles ri proclamando. Estamos indo até vocês, humanos. É hora de comer os deliciosos humanos. E outro ri gritando. Preparem-se para morrer, humanos. Uma explosão acontece e o demônio berra. Quem? Quem se infiltrou entre nós? Humano sem vergonha, isso dói. Você vai morrer, humano. As correntes surgem prendendo-os e os esqueletos também, enquanto um dos demônios indaga. Mas o que é isto? De onde saíram essas invocações mortas-vivas? Os demônios começam a ser obliterados, e ele utiliza a explosão de cadáver, eliminando vários e ganhando muito XP, e esboça um sorriso murmurando. Um acesso temporário entre o abismo e o reino rumano. Este é um local ótimo para farmar pontos de mérito militar. Alguns olhos surgem dentro do portal e a Ning alerta. Estão saindo mais demônios.
E o Prota joga os corpos para dentro gritando: explosão de cadáver! Mais demônios são mortos e muito XP é ganho novamente. Uma aura dourada surge. O Prota ganha um mérito e comenta: é uma mera tentativa. Não achei que seria tão efetivo. Ganhei cerca de 3.000 pontos de mérito militar com isso. Ela também fica boquiaberta com a aura, enquanto ele deduz: isso quer dizer que há uma boa quantidade de demônios tentando vir para cá. Ele continua e ela alegremente propõe: quanto mérito militar, vou eliminar mais devoradores. Você continua usando as suas explosões. E ele instrui: aguarde os demônios se reunirem. Mais olhos vermelhos surgem e ele comanda: agora. Eles jogam mais corpos e mais demônios são mortos. E o sistema anuncia: Lin Moyu, tenente de 0 estrelas, mérito militar 8.500. E ela, boquiaberta, observa: farmar os pontos de mérito militar aqui acelerou bem as coisas. E eu sou tenente militar 0 estrela, mérito militar de 7.900. Um portal começa a vacilar enquanto ele observa. O acesso está fechando? É uma pena. Pelo visto, a explosão de cadáver foi demais para eles. Mas o portal se estabiliza enquanto ele nota: oh, está se estabilizando. E esboça um sorriso comentando: ao que parece, nós conseguiremos subir uma estrela na patente de tenente. Mas ele se espanta. A armadura de esqueleto surge e um olho fodão aparece gritando: te peguei, Lin Moyu! Ela sente dor. E o olhão doidão vocifera: agora você morre, Lin Moyu! O ataque vem para cima dele e ele constata: é rápido demais para desviar. A armadura é quebrada e ele percebe: a armadura de esqueleto não conseguiu aguentar nem por um segundo. Ele transfere o dano. Os esqueletos começam a diminuir e ele cerra os dentes, amaldiçoando mentalmente: merda, os meus esqueletos estão diminuindo muito rápido. Eu não posso permitir que isso continue. Os esqueletos diminuem mais ainda, descendo para 186, e ele subitamente tem uma ideia: já sei. Ele estende a mão. Os esqueletos continuam a diminuir, chegando em 164, e ele utiliza a explosão de cadáver. E o olho doidão berra: Lin Moyu! Lin Moyu! E o Prota sorri afirmando: eu fiz a escolha certa. Desta vez, o caminho não ficará aberto. E o olho doidão pragueja: droga, droga, não vou permitir que você fique vivo, Lin Moyu, jamais. E o Prota sorri retrucando: mas que coincidência, eu digo o mesmo. E levanta a mão ameaçando: adeus. Eu vou me certificar de explodir você em pedaços em nosso próximo encontro. E o olho doidão berra: Lin Moyu, eu não vou permitir que você... Ele é interrompido pelo fechamento do portal. E ela chega perto perguntando: você está bem, Moyu? E ele se levanta respondendo: estou bem, eu só perdi alguns esqueletos. E já que a passagem fechou, vamos sair. E reflete: Rei Demônio do Fogo, algum dia nós nos encontraremos no abismo. Eles chegam ao local da dungeon de nível 30 no terceiro campo de batalha. E ele pondera: como será uma dungeon que possui uma combinação de 3 forças? E o sistema mostra as dificuldades: normal, pesadelo e infernal. Ele toca o queixo e observa avaliando: os meus esqueletos estão quase completamente recuperados. Não há muitos profissionais de níveis altos aqui, então eu acredito que não vou precisar me preocupar com a emboscada dos demônios. E olha para trás chamando: vamos, Ning. E ela concorda: tudo bem. E alguém chega comentando: ah, jovens. É um cara que levanta a mão alertando: essa é uma dungeon de nível 30 e os monstros são perigosos. Mesmo na dificuldade normal, você não vai conseguir dar conta estando apenas no nível 26. É melhor conseguir uma boa equipe. Não desperdicem a vida de vocês dessa forma. E ele adentra na dificuldade infernal respondendo: agradeço, mas não precisa se preocupar. E o cara toca a testa lamentando: ah, eles estão indo direto para a morte. E o outro retruca: mas do que você está falando? Você não viu as insígnias deles? São prateadas, isso significa que eles são tenentes. Eles já derrotaram demônios. E o cara espantado exclama: que? Impossível, mas eles estão somente no nível 23. E o outro sorri informando: como assim impossível? Você não ficou sabendo? Há alguns dias apareceu um tenente de nível 24 no primeiro campo de batalha. E ele também concluiu a dificuldade infernal da dungeon do posto avançado. E o outro, boquiaberto, pede: não fiquei sabendo de nada disso. Me conte mais a respeito. E a cena corta para o lado de dentro da dungeon, onde ela constata: mas isso... Então essa é a dungeon com a combinação de 3 poderes? E chama a atenção: olha, Moyu. E ele observa: está acontecendo uma batalha? E nota: os profissionais têm algo de errado. São todos espectros das sombras, incluindo os demônios do abismo. E uma restrição aparece. A batalha se intensifica e alguém grita: maldição proibida, destruição elemental. Vários feixes de poder surgem. Alguns monstros são pegos e um demônio doidão chega. Um vórtice de poder elemental surge, e uma explosão acontece. O Prota se protege da luminescência e ela, ao olhar à frente, constata: desapareceram. E questiona-se: essa é a origem das planícies elementais? E especula:
Essa foi a representação da antiga batalha em que colidiram as maldições proibidas e os poderes elementais? E ele concorda. Acho que sim, mas temo que isso seja apenas a ponta do iceberg de toda essa grande guerra. E desce as escadas chamando: vamos! Ao chegar abaixo, ele invoca os esqueletos. Um lobo demônio do campo de batalha, monstro de elite do nível infernal, corre em direção a eles. Os esqueletos atacam com o poder elemental. Uma explosão acontece e o monstrão passa por ela tranquilamente, enquanto o prota se espanta constatando: continua vivo. É devido à influência do abismo, e aponta analisando. Mas, aparentemente, somente a sua defesa e a sua vida aumentaram. Basta acertá-lo mais algumas vezes. Ele elimina o demônio ganhando 680 mil de XP e observa: 100 corpos. É um monstro gerado do poder do abismo, e ela conclui: nesse caso você não vai conseguir usar a explosão de cadáver. E ele responde: nós só precisamos atacá-lo um de cada vez. E ele nota: é difícil ver devido à falta de iluminação. Ela se espanta e utiliza o poder nos olhos afirmando: assassinos são os mestres da noite. Fique perto de mim, vou ajudá-lo a encontrar os monstros. E ele esboça um sorriso concordando. Tudo bem, e a cena mostra um monstro sendo pego pelas correntes e sendo acertado pela adaga dela. E ela aponta indicando. E tem outro bem ali, ela derrota-o questionando. É realmente a dificuldade infernal? Isso não está muito fácil, não? E ele murmura. Tem alguma coisa errada. Ambos sobem de nível, e o prota chega ao nível 27, enquanto ela chega ao nível 26. E repete. É realmente a dificuldade infernal? Mas ele se espanta com algo, observando e percebendo. Isso é energia do abismo. Parte da energia do abismo é absorvida quando os monstros do abismo são eliminados? E ela indaga. É aquela estrutura ali que está fazendo isso? E ele deduz. Pelo visto, o chefe aparece quando a estátua absorve a quantidade necessária de energia do abismo. Ele ataca e um barulho ecoa. Eles chegam perto e uma luz aparece acima, enquanto ela compara. Não é tão diferente do chefe da dungeon do posto avançado. E o Rei Leopardo Elemental, líder do nível infernal, aparece. Ele ruge e parte para cima dos dois. Os dois desviam da patada enquanto o prota avalia. É extremamente veloz, ainda bem que possua a armadura de esqueleto. E alerta. Afaste-se, Ning. Ele utiliza a invocação, evocando o guardião do posto avançado, e anuncia. O primeiro passo é diminuir sua velocidade. Ele utiliza a maldição de lentidão enquanto o guardião ataca e constata. Sabia. Apesar de os atributos de força serem os mesmos, o Rei Leopardo não consegue resistir ao guardião do posto avançado. Um corte aparece e o prota se espanta exclamando, mas espera aí, e compreende. Então essa era a resposta. Vão, meus soldados, ataquem! O leopardo continua furioso, lutando. O guardião recebe uma patada e os esqueletos atacam utilizando o ataque da fúria. Enquanto o prota reflete. Não esperava que usaria o guardião do posto avançado para atordoar enquanto os meus esqueletos dão o dano. Vários cortes e energia surgem. O bichão berra e utiliza a explosão elemental. O prota fica chocado e nota. Ele encolheu e compreende. Entendi. O Rei Leopardo Elemental não é um monstro do abismo. Ele é um monstro composto de pura energia. Ele pode ser morto desde que a sua energia seja esgotada. Ele utiliza os esqueletos elementais atacando. Uma explosão enorme acontece e o leopardo utiliza a varredura elemental. As energias se chocam e um ataque surge acertando o leopardo, que é eliminado, dando 2 milhões de XP. E o prota adquire o cetro elemental. O cetro elemental dá mais 600 de espírito, mais 400 de constituição, e as habilidades de mago são aprimoradas em 22%. E o prota ironiza. Já acabou? E reflete. Tem alguma coisa errada. É realmente a dificuldade infernal? Foi mais fácil que a dungeon do posto avançado. E a Ning aponta gritando. Olha, Moyu, tem algo ali. E ele indaga. Ah, mas isso, o quê? É mostrado um cara acima. Ele chama. Venha até mim. E o prota se espanta percebendo. Consigo ouvi-lo direto na minha cabeça. Instrui. Fica aqui, Ning. E ela pede. Tome cuidado. Ele sobe as escadas chegando acima enquanto o cara pede. Me mate. E o sistema informa. Ele é um mago elemental superior, chefe da dungeon infernal. Ele está no nível 39. Sua força é de 10 mil, velocidade 10 mil, espírito 40 mil e constituição 10 mil. Habilidades: corrente de vento, chama explosiva, meteorito flamejante, silêncio, escudo mágico. Característica única: um grande aumento na saúde. E o mago profere: se não puder me matar, morra. Ele lança uma labareda de chamas contra o prota, que utiliza a armadura de esqueleto, ponderando. Então esse é o chefe da dungeon na dificuldade infernal. Mas por que ele possui um corpo elemental com uma forma humana? O esqueleto aparece protegendo. Ele é destruído e o prota recua constatando. Oh, quanto poder! Essa é a magnitude do poder de um mago que possui 40 mil em espírito. E resolve. Eu não tenho outra escolha.
Ele invoca os esqueletos novamente, e o mago utiliza o escudo mágico para se proteger. Os esqueletos não conseguem causar dano enquanto o prota observa. Mas que escudo mágico resistente! Possui uma defesa maior do que a de um cavaleiro. Entre as minhas habilidades, a única que ignora todas as forças defensivas é a... e anuncia. Chama da alma. Ele ataca com a chama da alma. O cara fica assustado e cerra os senhos, mas fica de boa novamente, instruindo. Mate-o, e você terá a chance de conseguir uma resposta. Ele utiliza a chama explosiva, a tormenta de gelo, tornado e relâmpagos. O poder se intensifica e é parado pela água. Os esqueletos partem para cima, mas uma explosão roxa surge. Ele utiliza o silenciar num dos magos esqueletos e o prota comenta. É uma habilidade especializada para afetar magos. E o mago ataca novamente. Ele agora utiliza a corrente de vento nos esqueletos enquanto o prota analisa. A habilidade de formação militar só funciona contra atordoamentos que afetam o estado mental. Então não vai funcionar contra as correntes de vento. Se os meus magos elementares continuarem sendo silenciados, só me restará confiar em mim mesmo. E constata. É a primeira vez que tenho que lutar contra um chefe por conta própria. Ele utiliza a chama da alma novamente e reconhece. É ótimo que a chama da alma ignore todas as formas de defesa. O mago sente algo e utiliza o meteorito flamejante. Ele joga o ataque contra o prota e arregala os olhos, espantando-se. A escala e o poder disto são maiores do que os de um mago que passou pela evolução. E utilizando as poções, decide. Nesse caso, eu não vou desviar. Eu irei fortalecer a minha armadura esqueleto. A armadura se intensifica, ficando grandona. O mago utiliza o silenciar e o prota se defende, tomando a poção e desafiando. Querendo me silenciar? A minha armadura esqueleto é imune a todas as habilidades de controle de efeito negativo. Ele utiliza a chama da alma conclamando. Venha, vamos ver qual de nós dois resiste por mais tempo. O mago é acertado pela chama da alma. Ele desaparece e berra em agonia, enquanto o prota esboça um sorriso concluindo. Pelo visto, eu sou vitorioso. O mago desaparece enquanto o sistema anuncia. Mais 3,9 milhões de XP. Você adquiriu o cajado da chama divina, danificado, e adquiriu o cristal espacial, junto com a rocha do talento. E mais o pergaminho intermediário de lampejo de habilidade. E o sistema informa que o cajado divino é um item lendário, mas danificado, e que o cristal espacial pode ser transformado em uma rocha de teletransporte. E a rocha do talento, item lendário, que ao avançar sua profissão pela terceira vez, aumenta em 100% a possibilidade de despertar um talento. E o pergaminho intermediário do lampejo de habilidade dá 100% de maestria em uma habilidade ainda não aprendida. E ele fica boquiaberto admirando-se. Oh, quantos itens! E são todos de rank extremamente raro. E a ninguezinha chega esbaforida chamando Moyun. E arregala os olhos, surpreendendo-se. Mas isso não é possível, é o cajado da chama divina. É realmente ele. Como você conseguiu colocar as mãos nele? E o prota indaga. Esse cajado é especial, Ning. E ela assevera. Sim, é. É igualzinho à imagem que eu vi nos registros. E explica. É um cajado que era a arma exclusiva do mago do fogo de nível Deus, o mestre Yu Yan. Ele desapareceu juntamente com o cajado durante a grande batalha. Ela toca no cajado e sente dor. Ele se espanta e o cajado brilha. Alguém aparece acima do cajado. O prota utiliza a armadura para protegê-los. E o Yu Yan, alma remanescente, assegura. Não temam, crianças. E ela brada. Você é o mestre Yu Yan? E ele observa. Ora, a jovenzinha parece me conhecer. E o prota baixa a cabeça saudando. Caro Lin Moyu saúda o mestre Yu Yan. E ela faz o mesmo informando. Eu vi a sua foto no museu de Shenxia. É lá que os seus grandes feitos estão documentados. E o mestre reflete. Entendo, eu morri há tantos anos e vocês ainda se lembram de mim. Que coisa maravilhosa. Mas eu não tenho muito tempo. A batalha recente consumiu muito da minha energia. Então, por favor, prestem atenção. No passado, uma fenda espacial apareceu no terceiro campo de batalha. Essa fenda conectou a humanidade ao mundo abissal. O grande rei demônio do abismo liderou uma invasão de larga escala composta de dezenas de milhões de demônios, e eu liderei a primeira legião de magos para lutar contra eles. Foi nessa época que lançamos um feitiço proibido e vencemos o grande rei demônio e seu exército. No entanto, foi naquela batalha que coloquei as minhas mãos no cristal espacial. Dentro deste cristal está gravado um local no mundo abissal. Você precisará que um alquimista o refine para você e então poderá ir até o abismo. E o prota conclui, é a chave para atacar o abismo. E afirma, eu irei entregar o cristal espacial aos oficiais veteranos do Império quando eu retornar. E o mestre esclarece, não será possível. O cristal espacial e a rocha do talento são itens de vínculo, somente você pode usá-los,
Eles não terão nenhuma utilidade nas mãos de outra pessoa. Jovem, julgando o seu poder, você já despertou o seu talento, certo? E o prota confirma, sim. E o mestre instrui, entendo. Nesse caso, você deve despertar outro talento em seu segundo avanço. Sei que é algo difícil, mas você deve se empenhar para conseguir isso. Dessa forma, quando você alcançar o nível 70 e realizar o terceiro avanço, poderá utilizar a rocha do talento e despertar um terceiro talento. Com um terceiro talento, sua força irá alcançar patamares inacreditáveis. Atualmente, há somente uma pessoa com grandes poderes que possui 3 talentos. Você deve se tornar a segunda. E o prota assegura, eu vou me empenhar, e indaga. Mas por que você me escolheu? E o mestre fecha os olhos explicando. Eu não gosto de pessoas sem talento. Dar isso a outra pessoa seria um grande desperdício de tempo. Eu preferiria deixá-los mofando aqui do que desperdiçá-los. E acrescenta, entretanto, aquela senhorita era ótima. Ela veio até aqui não faz muito tempo. Eu quase a escolhi. É uma pena que ela tenha vindo com uma equipe e que algo lhe faltava. E comenta, falando nisso, aquela senhorita parece ser similar a você. E ele mostra indagando, é dela que você está falando, veterano? E o veterano confirma, sim, é ela. Ela era bem talentosa, mas é uma pena que ainda lhe faltasse algo. Vocês a conhecem? Quando a conheci há meses atrás, ela já estava no nível 35. Não faço ideia de que nível ela está agora. E o prota surpreende-se. A minha irmã progrediu tão rápido, e o mestre opina. O nível não é algo crucial. Você é um bom exemplo. Mesmo estando apenas no nível 27, você é capaz de concluir uma dungeon no nível 30 na dificuldade infernal. Julgando toda a humanidade, não há ninguém capaz de fazer o que você faz, e a sua classe de necromante, ela também é especial. Eu nunca ouvi falar dela antes. E analisa, todas as suas invocações possuem um poder de combate que supera em muito os seus níveis. Ao que parece, o seu talento deve ser do tipo de amplificação. No entanto, eles ainda possuem fraquezas. Eles podem ser manipulados facilmente. Se você conseguir talentos que evitem o efeito de controle, você terá um futuro brilhante. E declara, e é por isso que eu escolho você. E o prota promete, este calouro Lin não irá desapontar o veterano. E o veterano concorda. Suas palavras são o bastante. Minha alma será integrada ao cajado, fazendo com que ele fique mais poderoso após seu reparo. Encontre alguém que o mereça. E o prota garante. Não se preocupe, veterano. O seu cajado da chama divina será bem utilizado. E a Ning comenta. O veterano devotou toda a sua vida à raça humana. E o prota declara. É graças ao sangue de tais pessoas que a humanidade consegue sobreviver às ameaças do abismo. Acredito que continuaremos ficando mais fortes. E determina-se. Mais cedo ou mais tarde, nós daremos o troco ao abismo. Eles saem da dungeon, enquanto um figurante grita. Eles saíram. Pelo visto, eles concluíram a dungeon. Que coisa incrível! São os primeiros a concluir a dungeon no terceiro campo de batalha na dificuldade infernal. Como eles são poderosos! E o Shingan aparece perguntando-se, aquele é o irmão Calouro Lin? Caramba! Ele também foi capaz de concluir a dungeon do terceiro campo de batalha na dificuldade infernal? E o prota insta, vamos sair logo daqui, estou com um mau pressentimento. Nada de bom vai sair dessa dungeon. E ela concorda, tudo bem, alguns caras voando acima surgem. Eles alertam, alerta! O prota fica confuso enquanto um deles berra. Demônios estão se aproximando. Preparem-se para lutar. Os demônios surgem berrando. Carne humana é deliciosa. Carne humana, estou indo saboreá-la. E outro proclama. Estamos famintos e sedentos. Finalmente, nós podemos provar a carne deliciosa desses humanos. Os esqueletos já chegam descendo a porrada enquanto um dos demônios berra. Ah, mas o que está acontecendo? O que são essas coisas? Aqui não era o campo de batalha de Yuyan? O prota começa a eliminá-los e ganhar XP, e a Ning sorri lembrando-o. Eu disse a você que nós encontraríamos o túnel espacial novamente. E alguém berra. Os demônios estão atacando. Preparem-se para o combate. O Shingan olha para trás exclamando. Naquela direção. E outro informa. O Calouro Lin foi naquela direção. E o Shingan berra. Conseguir concluir a dungeon de nível 27 na dificuldade infernal é prova que o Calouro Lin é poderoso. Entretanto, há um abismo de diferença entre demônios normais e demônios superiores. E o cara mais atrás supõe, não se preocupe, talvez o Calouro Lin ainda não tenha tido contato com os demônios, certo? E o Shingan torce. Vamos esperar que esse seja o caso. E a cena corta para o local onde os demônios saem. E o prota observa. Ah, esse é o túnel espacial, é 2 vezes maior do que o anterior. E decide, não posso jogar corpos no túnel novamente. Isso pode alertar o demônio das chamas. Vou aguardar que eles saiam por conta própria e então matá-los. Ele utiliza a explosão de cadáveres, comentando. A primeira leva de corpos irá facilitar as coisas com as hordas subsequentes. E o demônio berra. Não esperava que encontraria uma comida tão deliciosa após entrar no território do campo de batalha de Yuan. Ele ri e vocifera. Eu quero devorar a garotinha. Ela é minha. Ninguém ouse tentar roubá-la de mim.
mas a explosão acontece e o Prota antecipa. Lá vem a minha primeira leva de pontos de mérito militar. Ele ganha mais 1.800 de mérito militar, e a cena mostra os olhos dentro do portal. Alguns demônios saem enquanto ele agradece, e ironicamente, agradeço pela vinda de vocês para cá. Ele continua a eliminá-los e a Ning exclama, consegui a promoção. Ela ganha mais de 1.400 de mérito e a cena mostra a estrelinha no emblema deles, enquanto ela espanta-se. Uma equipe comum de caçadores de demônios que passa 1 ano e meio no terceiro campo de batalha não consegue nem 10.000 pontos de mérito militar. E alegremente comemora. Não esperava que a gente fosse subir a patente de tenente de uma estrela tão rápido. E ele alerta. Fique alerta. Estão surgindo demônios mais poderosos. Um demônio das chamas abissais e um demônio da lâmina abissal surgem. Um deles celebra. Ah, eu finalmente cheguei no campo de batalha, Yuan. E o outro ri, declarando. Desejo transformar alguns humanos em meus escravos. E eles observam os corpos indagando. Por que estão todos mortos? O que houve aqui? E outro resmunga. Não me diga que há um humano que evoluiu à terceira classe acampado aqui, aguardando a nossa chegada. Humanos não têm honra. E o Prota afirma com confiança. Vocês já vão descobrir o que foi que houve aqui. Ele utiliza a explosão de cadáver enquanto o demônio desdenha. Ora, um mero rapaz no nível 27. Eu já decidi. Você será o meu escravo humano. Se vier aqui e se ajoelhar perante mim, eu posso. Mas ele é interrompido pela explosão. Ele berra em agonia e enquanto a Ning, incrédula, constata. Todos os demônios são idiotas. E olha para ele ponderando. Se bem que, se eu fosse um demônio, eu não iria acreditar que um nível 27 seria capaz de eliminar tantos demônios superiores. E ele anuncia. O túnel vai colapsar. Eu vou dar uma mão. E planeja. Eu pegarei os corpos desses idiotas emprestados. Ele começa a jogar os corpos para dentro do túnel e utiliza a explosão, ganhando mais 7.000 de méritos militares. Outra estrela surge e ela surpreende-se. Quantos demônios estavam espremidos no túnel? E comemora. A explosão me fez ser promovida a tenente de 2 estrelas. E ele murmura. Mas o que é isto que vejo? E ela fica boquiaberta reconhecendo. É a rocha de teletransporte com o destino determinado que a irmã Mo-Yun lhe entregou. E ele deduz. É a rocha que a Mo-Yun me deu ao convidar a Ning e eu para caçarmos o espectro rei do campo de batalha. Ela deve ter encontrado algum. E a Ning insta. A irmã Mo-Yun deve ter encontrado o espectro rei do campo de batalha. Depressa! Vamos até lá ajudá-la. Eles utilizam o teletransporte e a cena corta para o outro local enquanto alguém exclama. Era por aqui que os 2 demônios estavam invadindo. Olha aquilo, chefe. Eles olham à frente. O amontoado de corpos de demônios. Indagam espantados. São todos corpos de demônio? E questionam-se assombrados. Há até mesmo demônios abissais e demônios superiores. Como ele foi morto tão facilmente? Que mestre foi capaz de fazer isso? Os 2 se entreolham e o Shingan toca o rosto murmurando. Por que eu estou com a sensação de que já tinha visto essa cena antes? E o outro toca o queixo especulando. Isso não é obra do Calouro Lin, né? E o Shingan concorda. É completamente plausível. O talento do Calouro Lin é coisa de outro nível. Foi tolice nossa nos preocuparmos com ele. Para o Calouro Lin ter coragem de caçar demônios aqui, ele deve ter confiança em suas habilidades. Nós não precisamos nos preocupar com ele. E a cena corta para o segundo campo de batalha. É mostrado a Mo-Yun no seu unicórnio fodão. E ela observa o cristal questionando-se. Por que eles ainda não apareceram? O chefe aparece e o sistema detalha. Espectro rei do campo de batalha, chefe mundial, nível 39, força 25.000, velocidade 20.000, espírito 20.000 e constituição 25.000. Habilidades, vazio, enfeitiçar e roubar vida. Características, mais 50% de resistência a dano físico e menos 50% de resistência a dano sagrado. É mostrado alguns ataques indo em direção a ela. Ela desvia rapidamente e encara à frente, fazendo uma bolona de poder e atacando-os. E percebe, ora, eles possuem outra equipe. E avalia. O espectro rei do campo de batalha aparece de forma aleatória em algum lugar do primeiro ao terceiro campo de batalha. Cada aparição sua dura apenas 30 minutos. Será difícil de encontrá-lo novamente. Não posso perder essa chance. E desviando de um ataque lamenta. Esses membros da Guilda Dinastia são bastante irritantes. Eu não consigo me livrar deles, porque a Ning ainda não apareceu. Ela se espanta com eles aparecendo e o Zihao exclama. Ah! Eles utilizam a habilidade flutuar e o ataque vai em direção a eles. O escudo é quebrado e os 2 observam. Eles utilizam a armadura de esqueleto para se protegerem dos ataques. E a Mo-Yun fica boquiaberta refletindo com admiração. A habilidade de Lin Mo-Yu foi capaz de bloquear todos esses ataques. Então era desse tipo de proteção que a Ning vinha desfrutando, hein? E o Zihao exclama, mas é o Lin Mo-Yu, é ele de novo. E a Ning pergunta, o que foi que aconteceu, irmã Mo-Yun? E ela relata, consegui encontrar um espectro rei do campo de batalha.
Mas, por coincidência, os membros da guilda dinastia também estavam nas redondezas. E o Prota comenta com desdém, são a escória dominadora que intimidou os fracos e teme os fortes, hein? E a Mo-Yun indaga surpresa, você já os encontrou? E o Prota mexe no cabelo comentando casualmente. Nós tivemos um breve conflito. E admite pra si, eu não esperava vê-los por aqui. E o Zihao grita, Lin Moyu! Ele fica cheio de raiva enquanto o Prota questiona. O que ele tá fazendo aqui? E a Mo-Yun esclarece. É o jovem presidente da guilda dinastia. A guilda veio em busca do cristal de Nirvana para ele. E pergunta, eles estão nos segurando aqui para ganhar tempo para outra equipe. O que faremos? E o Prota instrui. Vai e atrapalha o outro time. Não deixe que eles derrotem o chefe. Eu me encarrego do pessoal daqui. Eu me encontro com vocês mais tarde. A Ning faz o joinha concordando. Tudo bem. E a Mo-Yun afirma determinada. Se eu não posso derrotar o chefe, eles também não podem. Ela parte com o unicorniozão, exclamando, tomem cuidado vocês dois. Eles começam a descer enquanto alguém exclama, jovem presidente, devemos deter aquela mulher. E o Zihao exclama, ignorem ela por hora, lidaremos com o Lin Moyu primeiro. E exclama, ora Lin Moyu, eu não esperava encontrá-lo aqui. Você sabia que enquanto você vai para Xiajing, eu não tenho nenhuma academia em que possa ingressar? Isso é culpa sua. Se não fosse por você, eu não teria me saído tão mal na avaliação. Ele se enraivece utilizando o modo Berserker, exclamando, se você não estivesse lá, eu teria conseguido a melhor pontuação. E eu é que deveria ter tido a melhor pontuação. Isso é culpa sua. E a Ning indigna-se. Esse cara não tá nada normal. Não ter conseguido entrar na Xiajing é problema dele. O que as outras pessoas têm a ver com isso? E o Prota observa. Ele só tá com inveja. E o Zihao exclama. O que estão esperando? Vão até lá, matem-no, certo? E um cara que é o cavaleiro nível 38 ataca utilizando o avançar. Eles berram que nem uns doidos dizendo que vão atacar, que hoje é o dia que o Prota vai morrer. Mas o Prota invoca seus esqueletos ordenando. Apareçam! E o cara é acertado, cuspindo sangue, exclamando. Monstros! O pessoal fica com medo murmurando assustados. O quê? Isso é impossível! E o Zihao questiona-se atônito. Mas o que foi isso? O cara começa a ser curado e ele se vira exclamando. Arqueiros, magos, matem-no! Vários poderes elementais vêm para cima do Prota que convoca. Apareçam! É hora de brincar, meus magos! Os esqueletos magos aparecem. Os esqueletos magos começam a atacar. O pessoal começa a ser pego e fica completamente aterrorizado. Enquanto alguém pergunta, mas o que é isso? E o Zihao comenta. Não lembro dele invocar magos esqueletos no teste de admissão. Um deles é pego pelas chamas enquanto o outro grita. A gente não pode vencer, nós não temos a menor chance de vitória. Mesmo que houvesse mais de 10 ou 20 curandeiros, eles não conseguiriam acompanhar a velocidade de conjuração das habilidades desses esqueletos. Eles começam a fugir e o Zihao brada. O que estão fazendo? Fugir não é uma opção. Ele é um mero nível 27. Matem-no agora mesmo. E berra. Eu quero o Lin Moyu morto. Não posso permitir que ele roube novamente a minha glória. E o Prota sorri, indagando. Pensando em escapar, ele utiliza a explosão de cadáver. E o Zihao se espanta com a cena à frente dele, constatando. É aquela habilidade. E conclui. É ela. As explosões começam a acontecer e ele levanta as mãos, berrando. Não! Uma fumaça densa sobe e o Prota caminha por entre elas, chegando à frente do Zihao, que observa atentamente. Tenente de 2 estrelas? Quantos demônios ele já matou? E caindo de bunda no chão, implora. O que você acha que vai fazer? Não, Lin Moyu. Você não pode me matar. Você sabe quem eu sou? Se me matar, você... E o Prota, sombrio, afirma. É perda de tempo tentar implorar. Sinto muito, mas eu não tenho o hábito de permitir que os meus inimigos escapem. E a cena corta para o demônio fodão. O pessoal luta contra ele, mas eles se espantam com a Mo-Yun atacando. Ela recebe um contra-ataque, a barreira dela racha e o cara ri, debochando. Como essa garota é irritante! O jovem presidente tomará conta dela quando chegar a hora. E o outro questiona. O que está acontecendo ao lado do jovem presidente? Por que ele ainda não veio ajudar? Um ataque surge, e o cara murmura. Mas o que é isso? E reconhece. É o uniforme da guilda dinastia. São o nosso pessoal. Os corpos caem e o cara fica boquiaberto, balbuciando. Não me diga que o jovem presidente foi... Uma explosão acontece e o cara se protege, gritando. Mas quem fez isso? A cena mostra os esqueletos e o Prota. A Mo-Yun se espanta, maravilhando-se. Ele acabou com eles tão rápido assim? E olhando os esqueletos, ela constata. Esses são os corpos dos membros da guilda dinastia. Essa é a pessoa que a Ning reconheceu? Mas que loucura é essa? E o Prota ordena. Arremessem e explodam. A explosão acontece e ela observa, refletindo. Lin Moyu, essa é a real extensão dos seus poderes? Não é de se estranhar que ele consiga farmar em dungeons na dificuldade infernal e que a Ning o siga com um sorriso no rosto. E o cara da guilda dinastia grita. Cadê o suporte? Curem depressa!
ele utiliza a defesa de escudo, enquanto alguém berra: "Aqueles que continuam vivos, venham até aqui." E a cena mostra os esqueletos doidões enquanto o cara sorri, mas eles ficam sombrios ao serem atacados. E o Prota anuncia: "Pronto, agora podemos nos concentrar no espectro rei do campo de batalha." E ela fica boquiaberta, concordando: "Ah, certo." E a cena mostra o espectro doidão. O Prota estende a foice em direção a ele, conjurando: "Apareça." E o boss da dungeon aparece, enquanto a Mo-Yun questiona-se: "O quê? Quantas cartas na manga o Lin Mo-Yu está escondendo? Não consigo compreendê-lo de jeito nenhum." E o Prota olha para ela informando: "Eu não sou proficiente em dano sagrado. Isso fica a seu encargo." E ela se espanta, assentindo: "Ah, ok." Ela salta, pegando o unicórnio dela e preparando um ataque extremamente forte. Ela lança o ataque no espectro. Ele fica meio ferrado, olhando para cima e contra-atacando com o roubo de vida. Ela se espanta e desvia do ataque, enquanto ele utiliza as correntes, declarando: "Preciso interromper sua habilidade." Ele trava o bichão e aponta, comandando: "Vai e restrinja os movimentos do espectro rei." O boss parte para cima, lançando alguns ataques, e a Mo-Yun, acima, pondera: "Esse Lin Mo-Yu, o que mais ele está escondendo?" O espectro fica furioso. Ele lança um contra-ataque contra o guardião e o Prota avalia. O guardião do posto avançado já está perdendo a eficiência. É hora de conseguir uma nova alma. E a Mo-Yun aparece, instruindo: "Continue restringindo o espectro. Eu farei os ataques." Ela prepara mais bolas de poder contra o espectro e frustra-se. Que droga! O espectro rei era para ter 50% menos resistência a dano sagrado. Então por que os meus ataques não funcionam? E o espectro utiliza o enfeitiçar. Ela é pega pelo feitiço, enquanto o Prota estende a mão, berrando: "Droga! Eu esqueci de protegê-la com a armadura de esqueleto. Ela não tem imunidade a controle mental." Ela cai e o esqueletão a pega no colo, enquanto o Prota pede: "Cuide dela, Ning. Deixe o grandalhão comigo." E a Ning concorda: "Beleza, toma cuidado." Ele vai à frente constatando: "Essa coisa é bem poderosa." E sorri maleficamente provocando: "Que tal você ser a minha próxima alma, hein?" Ele invoca o guardião e o espectro utiliza o ataque do vazio. A armadura de esqueletos aparece, defendendo-o, e o Prota incita: "É hora de trabalhar, meus soldados. Desfrutem da alma frita." Ele utiliza a chama da alma e ataca o espectro. Os soldados utilizam os golpes de fúria para cortá-lo. E a cena corta para momentos posteriores, onde a Ning utiliza uma poção de cura. A Mo-Yun se levanta rapidamente, confusa, e pergunta: "Mas o quê?" E a Ning explica: "Você foi atingida pela habilidade de enfeitiçar do espectro rei, irmã Yun." E ela, assustada, percebe: habilidade de enfeitiçar? Nesse caso. Ela observa o espectro completamente ferrado e, chocada, questiona: "Ele está suprimindo o espectro rei do campo de batalha sozinho?" E reflete: o espectro rei, que não sofre dano sagrado mesmo quando eu o amplifiquei, está sendo suprimido? O espectro rei tenta fazer o roubo de vida dos esqueletos, enquanto o Prota esclarece: "Foi mal, mas os esqueletos são mortos-vivos. Seu roubo de vida é inútil." O espectro se transforma e ele analisa. Ele consegue se transformar em uma forma imaterial, mas isso só faz com que ele ignore o dano físico e tanque a maldição. Ele então levanta a mão, declarando: "Bom, eu ainda sou considerado um mago. É hora de mudar para o dano mágico." E ela olha para a Ning, indagando: "Ning, era dessa forma que o Lin Mo-Yu ajudava você no farm de dungeons?" E a Ning balança a cabeça em concordância, confirmando: "Isso mesmo, irmã Mo-Yun." E lamenta: "Mas é uma pena que não tenha nenhuma batata doce." E a Mo-Yun estranha: "Batata doce?" E a Ning desconversa: "Esquece, não é nada." E 5 minutos depois, ele elimina o espectro rei do campo de batalha, obtendo 2,6 milhões de XP, e adquire a adaga do espectro do rei, a espada longa do espectro do rei e o coração do espectro do rei, obtendo também 5 cristais Nirvana. E ele faz a evocação, adquirindo o espectro, e sorri, avaliando: apesar dele ser fraco contra efeitos sagrados, não é nada mal. E ela, chocada, murmura: "Acabou simples assim?" E questiona-se: ele conseguiu derrotar o espectro rei do campo de batalha por conta própria? O Prota guarda a foice fechando os olhos, e ela chega perto surpreendendo-se: "Cristal de Nirvana?" E revela: "Estive em busca do espectro rei por tanto tempo. Coloquei finalmente as mãos no cristal de Nirvana." E fechando os olhos, calcula: "Com o cristal, eu acredito que tenho 60% de chance de evoluir a minha classe. Minha classe com dupla evolução é invocadora sagrada. Eu serei bem-sucedida. A glória da minha família continuará sendo perpetuada comigo." E sorri agradecendo: "Muito obrigada, Lin Mo-Yu. Este cristal de Nirvana é um item muito importante para mim." E observa os itens, comentando: "Você é bem sortudo. Você também dropou o coração do espectro do rei. Ele é um dos materiais para a confecção do colar do espectro do rei." E propõe: "Eu só preciso do cristal. Você pode ficar com o restante dos itens."
O colar do espectro do rei é um excelente acessório de chefe. Ele possui um extraordinário valor. Se não conseguir encontrar um bom alquimista... Ela olha para trás, sugerindo, deixa que a Ning consegue um para você. E a Ning sorri, esclarecendo. Eu já planejava fazer isso, mas o Moyu é meio que um discípulo do vovô Bai. Então ele não vai precisar da minha ajuda para conseguir um alquimista. E a Moyun assusta-se indagando. O mestre Bai? E reflete. Eu não fazia ideia de que ele era tão importante. O mestre Bai estava aceitando discípulos? Mas com as habilidades dele, ele com certeza possui os requisitos para se tornar um... Ela observa os corpos e adverte. Você matou os membros da Guilda Dinastia, sem falar do jovem presidente deles. Ele nunca vai deixar isso barato. O presidente da guilda deles é um profissional de elite que possui uma evolução tripla. Eles não farão nada às claras, já que você possui a proteção do Lord Bai, mas é difícil dizer se eles não farão nada por debaixo dos panos. E o Prota assegura, não se preocupe, eu estou mentalmente preparado, e considera. Pelo visto, terei que tomar bastante cuidado quanto à hora e ao local de evocar o Espectro Rei, e determina. Preciso ter certeza de que ninguém o veja. Não. E conclui, eu só preciso eliminar aqueles que o virem. E a cena corta para o terceiro campo de batalha. Alguém anuncia, é o anúncio de um chefe mundial. E o sistema informa, o Espectro Rei do campo de batalha foi derrotado. O coração do Espectro Rei dropou, e alguém berra, caramba! O Espectro Rei do campo de batalha foi realmente eliminado? O Espectro Rei possuía a temida habilidade de roubo de vida. Que time poderoso foi capaz de eliminá-lo? E a cena corta para a Guilda Dinastia, onde o Gordola fica lá, refletindo. O Zihao pode ter falhado nos exames e ter perdido a oportunidade de entrar em qualquer universidade, mas a Guilda Dinastia tomará conta dele. Desde que ele coloque as mãos no Cristal do Nirvana, ele irá conseguir aprimorar-se para uma classe lendária após a conclusão da segunda evolução de classe. Ele irá se recuperar, e promete, algum dia o meu filho devolverá toda a humilhação que ele sofreu. Ele faz um gesto com a mão. O subordinado se aproxima, enquanto ele afirma. O Zihao será uma nova pessoa após experimentar um combate real no campo de batalha. E ordena, consigam um alquimista. Eu desejo forjar o acessório do chefe para o Zihao, o colar do Espectro Rei. E a cena corta para uma explosão. É o Prota que comenta, isso dará um jeito nos restos dos corpos. E a Ning esboça um sorriso, observando. Desde que a gente não divulgue a verdade, ninguém vai conseguir nos ligar a isso. E a Moyun assegura, não se preocupe Ning, também faço parte disso. Eu vou esconder o cristal do Nirvana com bastante cuidado. Eles quebram o cristal de teletransporte, sumindo. E a cena corta para a academia Xiajing. Alguém reporta, o dia da competição dos profissionais é amanhã. O garoto já deve estar retornando. É o velho Meng que provoca. Saber se ele será capaz de concluir a missão deve estar preocupando você, certo? E o Bai Yuan concorda, resignado, e admite. Isso já está virando rotina. E o velho Meng especula. O Espectro Rei acabou de ser eliminado. Será que aquele garoto o eliminou? O Bai Yuan o encara, e um tempo depois o Prota aparece com o Bai Yuan, anunciando. O garoto Ling voltou. E o Prota cumprimenta, declarando. Moyu saúda Lord Bai Shen e Lord Meng. E o Bai Yuan indaga. Como foram as coisas? Concluiu a missão? E o Prota retira os cristais, confirmando. Sim, eu concluí. E o Bai Yuan aprova. Ora, nada mal. Ele observa as estrelas e percebe. Espera um pouco. E berra. Um segundo tenente de 2 estrelas? Você por acaso limpou a área de demônios? E calcula. São necessários 20.000 pontos de mérito militar para alcançar a patente de segundo tenente de 2 estrelas. E ele fez isso enquanto protegia a preciosa neta do velho Ning. Demônios comuns geram 50 pontos de mérito militar. O garoto Moyu deve ter eliminado cerca de 400 demônios. E o Prota revela. Eu eliminei alguns demônios superiores. E os dois se espantam, indagando. Hã? O quê? E o Bai Yuan toca o queixo pedindo. Me conte os detalhes. E o Prota relata. Então eu acabei encontrando um portal espacial, e aí? Ele conta a história, e o velho Bai Yuan ri, comentando. Você realmente foi capaz de fazer uma coisa dessas, garoto. É provável que o desgraçado do Li Yan vai se aborrecer. E o velho Meng elogia. Bom trabalho. Nós vamos intensificar as coisas na próxima vez. E o Prota informa. Lord Bai e Lord Meng, enquanto eu estava no terceiro campo de batalha, nós nos encontramos com o Mago da Chama Divina e o Yan. E o velho Bai, assustado, questiona. O que foi que você disse? Moyu, você disse que se encontrou com o Mago da Chama Divina? E o Prota explica. O que aconteceu foi o seguinte. Ele conta a história e o velho Bai compreende. Ah, entendo. E o velho Meng questiona. Não teve alguém que foi até lá concluir essa dungeon? Por que será que ele não recebeu a aprovação do Mago da Chama Divina? E o Bai Yuan fecha os olhos, refletindo. A minha classe ainda não tinha evoluído. É normal que eu não tenha chamado a atenção.
e instrui: mostre o cristal espacial. Não é necessário procurar por alguém, a pessoa mais capaz já está bem aqui. E o prota concorda: tudo bem. E o velho Meng estende a mão, invocando: a torre de Shenxia. A rocha de teletransporte do abismo aparece e ele anuncia: pronto, adicionei as coordenadas do mundo humano na rocha. Agora você pode viajar até o abismo e também de lá para cá. E adverte, mas há restrições. Cada uso possui um tempo de recarga que dura 1 hora. Essa rocha de teletransporte está ligada a você. Você é o único que pode usá-la. E o prota baixa a cabeça, agradecendo. Muito obrigado, Lord Meng. E o Bai e Yuan aconselha: cuide bem da rocha de talento. Ela será bem útil quando você passar pela terceira evolução de classe. Quanto ao cajado da chama divina, vou tentar encontrar alguém que seja capaz de consertá-lo. E o prota comenta: é uma arma lendária. Há apenas algumas delas com os humanos. Então é ótimo ter mais uma delas conosco. E ele pega o coração do espectro do rei, lembrando-se: ah, é verdade, Lord Bai. Há mais uma coisa que eu gostaria que você desse uma olhada. E o Bai e Yuan observa, reconhecendo o coração do espectro rei, e o velho Meng pisca, vangloriando-se. Viu só, eu falei que o espectro do rei no campo de batalha havia sido eliminado pelo garoto Lin, não falei? O Bai e Yuan dá uma tossidinha, indagando: Moyu, já que você eliminou o espectro rei, você obteve o cristal do Nirvana, certo? E o prota confirma: sim, droparam 5 e eu tenho 3 comigo. E o Bai e Yuan propõe: entendo. Me dê 2 deles e eu irei ajudá-lo na sua preparação para a segunda evolução de classe. E meio angustiado, ele fecha os olhos, assegurando: não estou querendo me exibir nem nada do gênero, mas este velho aqui promete que durante a sua segunda evolução de classe, você terá 80% de chance de aprimorar a sua profissão e 30% de chance de despertar um segundo talento. Que pena que essa seja a sua segunda vez despertando um talento. Se fosse a primeira vez, este velho aqui tinha confiança de que teria 90% de chance de despertar um talento. E o prota baixa a cabeça, agradecendo: muito obrigado, Lord Bai. E reconhece: o Lord Bai vem fazendo vários sacrifícios para a minha evolução de classe. E o velho Meng sugere: você ainda o chama de Lord Bai? O prota arregala os olhos, pega a xícara e estende-a, declarando: o discípulo Lin Moyu saudou o mestre. O Bai Yuan fica maravilhado. E o prota lembra da família e da Ning refletindo: agora eu possuo mais uma pessoa importante neste mundo. E o Bai Yuan comenta: nada mal. Foram dias de trabalho árduo. Volte e descanse bem. Amanhã você irá para a cidade de Nanhong. Desempenhe bem na competição dos profissionais e traga a coroa para nós. E ele promete: pode deixar, mestre. Ele parte, enquanto o velho Meng pergunta: feliz? E o Bai Yuan resmunga: feliz o caramba. Todas as minhas economias de anos serão gastas num piscar de olhos. E o velho Meng observa: você não está dizendo o que realmente está sentindo, mas há algo sobre o Lin Moyu que eu ainda não contei a você. E revela: quando ele e a garota da família Mo estavam batalhando contra o Espectro Rei, eles ofenderam a Guilda Dinastia e mataram o jovem presidente da guilda deles. E o Bai Yuan indaga: mas por que aquele garoto não disse nada? A Guilda Dinastia é composta somente de lixo. O velho aqui iria até lá matar todos na base da porrada. E o velho Meng supõe: é provável que ele queria resolver isso por conta própria. Então não interfira e faça as coisas escalarem. Não crie problemas para ele. E o Bai Yuan fecha os olhos, todo bobo, murmurando: aquele garoto é corajoso, nada mal. E questiona: por que achou que eu iria me intrometer? Acha que sou tão tolo assim? E o velho Meng responde: mais ou menos. A propósito, o velho Ning descobriu que a Ning foi ao terceiro campo de batalha. Não vai demorar muito até ele vir atrás de você. E a cena corta para o dia seguinte na cidade de Nangong, arena para a competição dos profissionais. É mostrado os drones e um pessoal se aglomerando. A Tal aparece em meio à multidão, comentando: caramba, está lotado. Ouvi falar que há mais de 10 mil times participando. E olhando para o prota, avalia: os oficiais dizem que 90% dos times serão eliminados nas eliminatórias. Eu acredito que não teríamos problemas nas eliminatórias, mesmo que não tivéssemos o Lin Moyu conosco. E um cara mais à frente anuncia: próxima equipe. Ela vai à frente, incentivando: vamos, nós passaremos das eliminatórias. Um brilho ocorre e o prota deduz: então o Império utilizou a Torre de Shenxia para o teste. Suponho que nós tenhamos que seguir o túnel e vencer os monstros para passarmos. Essa é a forma mais simples e efetiva para um método de eliminatória, e a Tal pede: buffe a gente, do Angal, e solicita: nós tomaremos a dianteira, mas por favor, intervenha caso a gente não consiga dar conta. E o prota concorda: tudo bem. A cena corta para momentos posteriores. Eles lutam contra um cão demoníaco do abismo. E ele observa: o verdadeiro cão do abismo possui 4 níveis a mais e seus atributos são mais elevados. Eles devem conseguir enfrentá-lo. Ela utiliza a habilidade avançar, chegando perto, e lança um golpe do escudo.
O cachorro fica atordoado e a Ning aparece rapidamente acima dele. Ela elimina o bichinho e toca a testa, refletindo. Pelo visto, eu fiquei mais poderosa após seguir Moyu por tanto tempo, e a Tal Tal suspira decidindo. Vamos prosseguir dessa forma em frente. E ele considera, pela minha experiência, os exames nunca são tão simples assim, ainda é só o início. E a cena corta para a multidão olhando o placar e alguém espanta-se. Minha nossa, há mais de 30 mil times aqui. O que? Parece que as eliminatórias também serão difíceis, e alguém aponta. Olhem, outra equipe acabou de ser eliminada. A cena corta para dentro e a Ning utiliza o golpe fatal. Ela acerta um dos cães, que utilizam a implosão. E a Tal Tal vai à frente, gritando, controle. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!